Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dás-nos sempre desse pão. 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O 36. Mas já vós disse que também vós me viste, e contudo não creis. Amém? Vamos orar por esta palavra. Amém, irmãos? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nessa noite, Paizinho Santo, Pai amado, entramos, Papai querido, na Tua presença nessa noite, primeiramente para Te agradecer por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, Papai querido, aqui nesse culto de Santa Ceia, no qual o Senhor, Papai querido, nos proporcionou, Papai querido, nessa noite. Pai, eu Te apresento essa palavra, Papai querido, que vai ser ministrada agora. Que o Senhor venha, Papai querido, descer a Tua misericórdia sobre a minha vida nesse momento. Que nada que eu falar aqui venha de mim, mas sim, Papai querido, do Teu Espírito Santo de Deus. Pai, que o Senhor aí, Papai querido, do alto dos céus, Paizinho Santo, que o Senhor, Papai querido, venha receber nossos louvores, que já foi louvado nessa noite, a palavra inicial que já foi ministrada pelo Teu servo missionário Léo, que o Senhor venha receber as nossas orações, Papai querido, nessa noite, que tudo, Papai querido, é para a honra e a glória do Teu santo nome, porque viemos hoje aqui para Te adorar, Te exaltar e Te glorificar, porque não há outro digno de toda a honra e toda a glória, somente o Senhor. Pai, continue conosco, Papai querido, e assim eu Te agradeço, em nome de Jesus. A igreja pode se sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Meus amados irmãos, nessa noite nós vimos aqui essa passagem de João 6, a partir desses 4 versículos, aonde eu já começo falando aqui para os meus amados irmãos, que esses versículos eles vieram bem antes daquele grande acontecimento no qual o Senhor alimentou centenas e centenas de pessoas, ou seja, no qual o Senhor fez o Teu grande milagre. O Senhor fez o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Esses versículos vieram antes desse grande acontecimento, desse milagre, nesse milagre divino no qual o Senhor Jesus fez naquele momento, ali multiplicando apenas 5 pães e 2 peixes, para que pudesse ser alimentado aqueles milhares e milhares de pessoas. Então, meus irmãos, nessa noite, o que o Senhor quer nos falar com nós nessa palavra, nessa noite, que Ele é o pão da vida, que Ele é o nosso suplemento, que Ele é o nosso alimento. Aqui no versículo 33, ele diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O que é que Jesus quis dizer nessa palavra? Porque Ele é o pão que nos sustenta, Ele é o pão que nos alimenta, Ele é o pão da vida. E naquele momento, onde Jesus fez aquele milagre primeiro de alimentar aquelas centenas e centenas, milhares de pessoas, na verdade, o Senhor a intenção de Jesus não era alimentar aquela gente, a intenção de Jesus era simplesmente aproveitar aquela oportunidade que ele estava tendo, que atraiu aquela multidão. Através do seu milagre, muitos continuaram lá com Jesus. Quer dizer, Jesus atraiu aquela multidão até a ele. Então, aquele momento era um momento que Jesus aproveitou para falar que ele era o pão da vida. Muitas pessoas continuaram com Jesus em busca de quê? De mais milagres. E naquele momento o Senhor aproveitou aquela oportunidade para poder falar que Ele era o pão da vida. O Senhor desceu da sua glória para nos dar vida ao mundo. O que é dar vida ao mundo? Nos tirar de todo sofrimento, nos resgatar de todo o lamaçal do pecado, para nos purificar, porque nós só estamos aqui hoje, nessa noite, porque o Senhor nos salvou. O Senhor teve de misericórdia sobre nós.
O amor dele é tão grande por nós que ele desceu do céu, deixou toda a sua glória para que ele viesse ao mundo, para dar vida ao mundo, porque ele é o pão da vida. Mas aquelas pessoas muito não conheciam Jesus. Aquelas pessoas não sabiam quem era Jesus. Porque aqui no capítulo 34, ele diz assim: Senhor, pois me dê desse pão. E Jesus responde no 35, eu sou o pão da vida. Aqueles que vêm a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, o que Jesus repassava ali, Jesus já tinha feito um grande milagre, Jesus já tinha alimentado aquelas pessoas, Jesus já tinha falado: eu sou o pão da vida, eu vim do céu para dar vida aqui no mundo, a cada um de nós. Mas mesmo assim, as pessoas ainda não entendiam, não sabiam que ele era Jesus, não conheciam o verdadeiro Jesus. Como no dia de hoje, muitos ainda não conhecem esse Jesus. Muitos conhecem Jesus, dizem que ele é uma teologia, outros conhecem pela gravura, muitas das pessoas hoje, irmão, eles ainda não conhecem, não sabem quem é esse Jesus maravilhoso. Então, o que é que Jesus quer falar com cada um nessa noite? Jesus quer falar com cada um de nós que nós temos que ir até eles. Nós temos que ir até essas pessoas, para que nós possa falar de Jesus para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho um ensinamento, eu ainda não tive um ensinamento de como é que eu vou fazer para evangelizar, eu ainda não tive um estudo de como é. Irmãos, não precisa, é muito simples. Todo dia nós podemos evangelizar, falar de Jesus em nossa casa. A irmã Francisca, eu tenho certeza que a irmã Francisca evangeliza todos os dias para os filhos, para as filhas, né? Vamos para a igreja, ela já está evangelizando. Vamos para a igreja, vamos hoje para a igreja, mesmo que não venha, mas ela está fazendo o quê? A parte dela. O irmão Léo, bora, irmã Zulene, se ajeita aí, vamos para a igreja hoje. Ele já está fazendo a parte dele. O irmão chega para você e fala: irmã, minha vida não anda muito bem não, eu peço oração, que eu estou passando uma luta, estou passando por isso, a minha vida não está muito bem, não estou bem. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que dizer: irmão, infelizmente eu não posso fazer nada, a única coisa que eu posso é orar pela sua vida, e se Jesus tiver de misericórdia e ouvir a minha oração, o Senhor vai me abençoar. Mas eu também eu posso te ajudar numa coisa. Vamos para a igreja hoje? Porque lá no culto o pastor vai orar pela sua vida, né? Deus pode até usar alguém para falar com você. Vamos para a igreja hoje? Então esse é um momento de evangelizar para aquele que está chegando até você e contando que não está bem, né, que precisa de ajuda e tudo. Nós podemos fazer algo por ele? Não. O que nós podemos fazer é orar e dizer: vamos para a igreja, porque lá você vai encontrar o seu suporte. O que é o suporte? É eu e o pastor? Não. É Jesus. E no momento que você deixa todo o conforto do seu lar, você chegar aqui, o que você vai encontrar, o que você não ganhar aqui, você não perde. A verdade é essa. Só tem dois motivos: que você não ganhar dentro da casa do Senhor, você também não perdeu nada e tem vida. O que você pode ganhar é a sua bênção. Jesus fala aqui, através dessas pessoas, que ele era o pão da vida, que ele podia fazer mais milagres por aquelas pessoas, que ele podia dar vida a quem não tem vida. Porque, irmão, eu sinto muito em dizer, mas um homem sem Deus, quando eu falo homem, não é homem, mulher, referindo sexo masculino e feminino, não, é de modo geral. Eu lamento muito em dizer, mas um homem sem Deus, ele não é nada, ele não é ninguém. Se nós não estiver direcionado em comunhão com Deus, fazendo ali tudo perfeição, não, porque nós não somos perfeitos. Não perfeitos, só tem um que é Jesus, né? Mas nós podemos ser imitadores do Senhor Jesus. E um homem sem Deus, irmão, ele não tem vida. Uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor e diz assim: eu vivo feliz, não vive. Ele pensa que vive, mas não
vive, sempre vai lhe faltar algo, sempre vai lhe faltar aquele vazio. E quando nós estamos no caminho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o nosso alimento, é o pão da vida, é Ele que nos sustenta. Vem a luta, porque crente também não pode viver só de glória, a gente tem as lutas, vem as lutas, mas com Jesus se torna bem mais fácil. Essa semana eu estava conversando, não sei se foi terça ou foi quarta-feira, com a irmã Cristiana. A irmã Cristiana, ela sempre entra em contato comigo, me pede oração, e ela me pedindo oração e dizendo: pastor, eu não estou bem, eu estou sentindo muita falta da minha mãe, porque ela era minha companheira, ela era minha amiga, e tudo que eu sentia eu contava para ela, e hoje eu não tenho mais ninguém para contar. E eu estou tão assim hoje, eu peço que a senhora ore por mim. E eu vou ser sincera com a senhora, eu só suportei essa perda, porque eu tenho Deus na minha vida, e tenho as minhas filhas e as minhas netas. Eu disse: pois é, minha irmã, graças a Deus que a irmã tem Jesus na sua vida. Porque, infelizmente, para quem tem as suas mães aqui, eu aconselho que zere, cuide bem dela, porque elas cuidam tão bem da gente, tão bem, que elas só se esqueceram de uma coisa, eu costumo dizer, é que elas vão embora e não deixam cópia. Elas vão embora de nossas vidas e, infelizmente, não deixam uma cópia sequer. A gente fica sozinha. Se não for Deus na nossa vida, nós não suporta. Antes de ontem eu perguntei ao pastor Francisco: pastor Francisco, você sente falta da sua mãe? Ele disse: muito. Tem dia que eu vejo o semblante dele, ele sente falta dela, porque ele é do xodó dela. Todo mundo sabe, o missionário Léo aqui é neto de Dona Coda, sobrinho dele. Todo mundo sabe que ele é do xodó dela, né? E eu perguntei: você sente falta da sua mãe? Ele disse: muito. Ele também só suporta essa dor. Vocês viram que o pastor nunca parou nem um minuto, né? Nós viajando, sabendo que ela estava internada, né? E nós orando e viajando e cuidando da obra de Deus, e ele pregando e tudo. E ele transmitiu algum momento aqui vazio de alguma coisa? Não, ele agradeceu a Deus, porque ele sabe que foi o momento certo, que Deus recolheu, tirou ela daquele todo sofrimento. Mas ele está preenchido, porque ele tem um Deus na vida dele. Então, quando nós temos Deus em nossa vida, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso suprimento para tudo, para tudo. Eu falei para ele, não sei se foi ontem, eu falando para ele, eu disse: eu peço a Deus que me sustente nos caminhos do Senhor sempre, porque qualquer um de nós estamos sujeitos à queda, irmão, amém? Porque quantas pessoas a gente já viu falar, né, pastores que hoje são afastados dos caminhos do Senhor, porque eu nunca chamo ninguém de desviado. Ninguém nunca viu aqui dentro da igreja chamar uma pessoa que ele está afastado dos caminhos de Deus de desviado, porque desviado é o diabo que não tem mais jeito. Mas enquanto Jesus não vinha buscar a sua igreja, ainda tem jeito, ainda tem conserto. E foi isso que o Senhor nos ensinou, né? O Senhor não chamou nenhum de nós para nós ficar tão acomodados, sentados em cadeira, não, irmão. O Senhor chamou nós para nós ser certeiros da obra do Senhor. O Senhor chamou nós para nós evangelizar, para nós trabalhar na obra do Senhor. E foi para isso que Ele nos levantou, para a gente ir atrás dessas pessoas que elas ainda não conhecem Jesus. Isso é a nossa obrigação de fazer isso, de falar desse Deus maravilhoso, que Ele é o nosso pão, que Ele é o nosso sustento. Aqui no versículo 36 fala: o versículo 36 vem dizer: mas já vos disse que também vós me viste, contudo não creis. E quem não crê, não tem fé. A verdade é essa. Se você não crê, você nunca vai ter fé. Como é que você vai ter fé se você não crê? Né? Então, temos que crer em Jesus. Porque quando nós cremos, a nossa fé aumenta. Porque se você não crê, irmão, é lamentável. Tudo na sua vida só vai de mal a pior. Porque você nem se chega a Deus, né, para pedir ajuda a Deus, porque você não crê. Você não tem fé. Então nós temos que ter fé, porque sem fé, a palavra do Senhor fala que sem fé é difícil nós agradar a Deus.
Então nós temos que ter fé, porque Ele está vivo. Ele realmente, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo. Nós não podemos crer em idolatria. Achar que uma gravura vai lhe fazer um milagre, achar que aquele Jesus que é pregado na cruz, que fica nas igrejas católicas, ele vai fazer milagre, porque não vai, porque aquele ali não existe. Aquele não existe. Quem existe é Jesus de Nazaré. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então nós temos que crer. Porque sem fé também é difícil agradar a Deus. E Deus ele só faz algo por nós, irmão, quando nós estamos servindo ao Senhor verdadeiramente. Porque às vezes o crente também, ele está dentro da igreja, mas ele está, um pé, está definindo o crente Raimundo, é um pé na igreja e outro no mundo. Aí ele quer que Deus trabalhe, e Deus não trabalha. Com Deus é sim, sim, e não, não. Quem está entendendo? Com Ele é sim, sim, não, não. Deus não tem duas versões, ou é sim ou é não. Ou você serve ou você fica no mundo, porque senão você não aproveita nem aqui nem lá fora, né? Então a gente tem que se entregar a Deus verdadeiramente, porque quando nós estamos dentro da igreja, que nós estamos fazendo algo que mesmo que a igreja não esteja vendo, mesmo que o pastor não esteja vendo, mas Jesus está vendo, né? E às vezes eu conheço pessoas que têm 25 anos de crente e tudo, e a pessoa continua a mesma coisa. Ele não muda, ele não tem mudança, ele continua enrolando, ele continua mentindo, ele continua se prostituindo, ele continua na fornicação, ele não muda, ele não tem mudança, então ele fica ali, ferrou o tempo para ele ali. Porque Jesus, que ele não habita também em corpo ferroso. Jesus é santo, ele é purificado. E nós temos que se santificar cada dia mais. Ai, virou santo? Não. Se santificar, que eu falo, é viver em comunhão com Deus. É nós abandonar o nosso pecado, é nós abandonar os nossos erros, nós abandonar a mentira, nós abandonar a prostituição. Se eu mentir, eu não vou mais mentir. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu me prostituir, eu não vou mais me prostituir. É isso que é santificar. Santificar é andar em comunhão com Deus. É ser um verdadeiro servo do Senhor Jesus. Porque aí no mundo, irmãos, nós somos que nem um espelho para as pessoas. E a partir do momento que nós faz qualquer coisa errada, nós estamos em vigilância ali. Olha ali o que é que a pastora, olha no lugar que ela está, olha o que é que ela está fazendo. Ai, fulano não é crente, olha ali o que é que ele está fazendo. Não é isso? Nós somos a luz do mundo, nós somos vigiados, nós somos controlados pelo mundo. Como é que nós vamos pegar aqui, chegar aqui, dar um ensinamento a vocês como é que tem que ser, e vocês sabem, né, aquela pastora ali, aquele pastor fica lá na igreja, no altar, pregando uma coisa que ele não vive. Porque eu vi ele em determinado lugar, eu vi ele fazendo isso, eu vi ele fazendo aquilo. Aí como é que a gente vai chegar aqui e dar um ensinamento para vocês? A gente tem que viver a vida da gente, o que a gente prega no altar, a gente tem que viver. Porque é coisa feia um crente viver no engano. Então a gente tem que santificar cada dia mais. Porque quando nós estamos... Olha, o Senhor Jesus, ele é tão educado, que ele não bate na porta de ninguém se a gente não permitir. Eu hoje fui fazer uma visita, fui lá na irmã Isabel, ela estava em casa, mas eu não sabia, eu só fiquei em pé, né, de frente à casa dela, né, mas aí estava tudo fechado, eu não visitei ela por isso, mas eu fui para visitar. Eu visitei a irmã Josineide hoje, eu visitei a mãe dela hoje, a família dela. No momento que nós saímos de lá, eu perguntei, vamos fazer uma oração? Aí o pai dela ficou sentadinho ali, né, meio estrenadinho. Eu disse, mas a gente só faz a oração se o Senhor aceitar. Porque nada, irmão, é por força nem por violência. As coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Tem que ser com educação. Que nem Jesus é. Jesus é educado, ele não entra. Ele não bate na porta se você não permitir, de jeito nenhum. Ele disse, não, pode fazer. Ficou em pé e nós pegamos como fazer a oração, né? A mãe dela disse logo, eu aceito. E ele ficou caladinho, eu achei que ele não estava gostando. E ele aceitou a oração.
Mas por quê? Porque eu pedi a permissão a ele, né? E Jesus é do mesmo jeito, ele não entra, ele não bate na porta se a gente não der permissão a ele.